Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos até Brasília conversar com um escritor sobre sci-fi. Olha só, quem está aqui comigo é o Alexandre. Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Michel. Tudo jóia. Alexandre, vamos falar então sobre o seu livro, o livro Liga da Tempestade? Sim, vamos, né? E aí, conta pra gente então a sinopse do livro. Antes de falar sobre o conteúdo do livro, propriamente dito, se você me permitir, eu queria comemorar com vocês aí o fato de que o nosso livro alcançou no último final de semana o primeiro lugar na lista da Amazon, na categoria de ficção científica. É uma façanha que a gente está muito feliz. Sobre o conteúdo propriamente dito, é uma história de mistério, de assassinato, de ação, de aventura, envolvida num cenário de ficção científica. O nosso protagonista, por temperamento, ele é contra a violência. Então ele não gosta de lutar. E ele é arremessado em um universo paralelo de onde ele não pode fugir. Então, aquele dilema que a gente tem diante das ameaças entre lutar e fugir, no caso dele, não se aplica. Ele precisa inventar uma maneira criativa de encarar as dificuldades, os problemas que ele enfrenta. Então, o nosso leitor é convidado a descobrir que maneira criativa é essa, a descobrir o mistério por trás do crime que ele é acusado, e descobrir também como é que pode haver uma sociedade de seres humanos em um planeta distante de quem ninguém nunca ouviu falar. Esse, basicamente, é a essência da história. Parabéns pela colocação de vocês na Amazon. E aí, Alexandre, eu quero saber o seguinte, gente, porque o Alexandre não tá sozinho nesse trabalho, não. Tá com o filho dele, é um projeto em dupla. Conta pra gente, né? Como é que é trabalhar, escrever um livro em dupla? É maravilhoso. Para mim, é maravilhoso. Embora a gente seja pai e filho, quando a gente está trabalhando em uma história, não existe essa história de pai e filho, ou de precedência de um sobre o outro, nem nada. Nós somos sócios, com direitos iguais, deveres iguais. Quando a gente tem opiniões diferentes, e isso acontece com muita frequência, a gente debate e discute, às vezes, em verdadeiras batalhas, né, em que a história não progride até que a gente encontre um consenso. Felizmente, a gente tem muito respeito um pelo outro
e a gente sempre encontra um ponto em comum. Mas o convívio, como o Felipe, ele é uma pessoa de uma imaginação super fértil, o convívio diário com ele nesse trabalho é fantástico. Alexandre, e como é que fica a divisão de trabalho, né, na escrita? Cada um escreve um capítulo, eu escrevo a introdução, você o meio e juntos o fim. Eu quero saber como é que fica a divisão de tarefas. No início do trabalho, não existe assim, previamente, uma divisão de tarefa. A gente vai dividindo as tarefas à medida que a história vai evoluindo. Mas eu posso dizer que, grosso modo, como o Felipe é uma pessoa muito imaginativa, ele é muito criativo, e eu, durante a minha vida toda, no meu trabalho, eu sempre trabalhei escrevendo, há uma certa predominância do trabalho de escrever propriamente dito, comigo, e o trabalho de inventar a história, de criar as ideias com o Felipe. Mas isso a gente vai ajustando no dia a dia, à medida que a história vai evoluindo. E aí, inspirações, influências, porque sobre o tema nós temos aí várias produções, grandes produções, né, no cinema, séries. E aí, né, o que influenciou vocês? A influência principal é a inteligência artificial. A história, essa história da Liga da Tempestade, assim como as duas histórias anteriores, os dois livros anteriores, sempre gira em torno da inteligência artificial. Porque a gente começou a escrever e a publicar livro porque a gente estava um pouco cansado das histórias de ficção científica que envolvem inteligência artificial, em que o roteiro é basicamente o mesmo, né? A inteligência artificial, ela é a vilã, ela se volta contra os seres humanos porque julga que os seres humanos são seres inferiores, né? E a gente nunca concordou muito com essa premissa. Essa história de exterminar seres inferiores é uma coisa muito macabra. Os seres inteligentes também compreenderão, assim como os seres humanos, a importância da diversidade para o conjunto da humanidade. Então, a gente acredita que a inteligência artificial, quando surgir, ela será uma parceira da humanidade, não um inimigo. Então, essa premissa permeia nossas três histórias. E aí, respondendo à sua pergunta sobre a inspiração, a nossa maior inspiração para essas histórias foi a obra do Isaac Asimov, um escritor de origem russa, que foi naturalizado americano, e que durante toda a vida dele, todas as histórias dele, ele sempre tratou a inteligência artificial como uma parceira da humanidade. É dele, inclusive, as chamadas 3 leis da robótica, né, que obrigam o ser de inteligência artificial a ser parceiro dos humanos. Mas a gente tem também, a gente busca também inspiração nos grandes nomes da ficção científica, como Arthur Clarke, né, e vários outros. Então, o antagonismo vai ficar ali para os humanos, né? Porque a inteligência artificial, nesse caso, na história de vocês, ela é uma aliada. Aliada, isso. São os humanos que são os antagonistas, os vilões. E aí? E as críticas, né? Então, já que vocês seguiram por outro caminho do que o leitor, até o telespectador está acostumado, né, a receber as histórias, né? Vocês seguiram um outro caminho. Então, essas críticas foram positivas? Surpreendeu os leitores? Surpreendeu e nos surpreendeu também, porque, como você disse, quando a gente escolhe um caminho diferente do mainstream, né, a gente meio que dá a cara a tapa. A gente se sujeita
enfim, há uma porção de gente que não aceita essa ideia nova, mas felizmente, pelo menos até agora, nos 3 livros que a gente escreveu, as avaliações que a gente recebeu, tanto nesse livro como nos 2 livros anteriores, são muito positivas. Aí eu quero saber, qual foi o maior desafio de vocês na produção, na elaboração da história, em todo o projeto? O maior desafio, eu diria, que foi que antes da gente escrever o Liga da Tempestade, a gente fez um curso com o Dan Brown, né, aquele escritor do Código da Vinci, além de vários outros livros consagrados, e o Aaron Sorkin, que é um roteirista que fez aquele filme A Rede Social. São escritores extraordinários, consagrados no mundo todo, mas, na minha opinião, são professores ainda melhores do que escritores. E o nosso maior desafio foi empregar as técnicas e os ensinamentos do Dan Brown e do Aaron Sorkin nessa nova história Liga da Tempestade. A gente procurou dar aquela dinâmica de aceleração crescente das histórias, que é típica das histórias do Dan Brown, e, ao mesmo tempo, encher as cenas e a história do humor cativante do Aaron Sorkin. Esse, eu diria, que foi o nosso maior desafio, ainda maior do que o desafio de publicar um livro de forma independente. Bem lembrado. O livro de vocês, além de sci-fi, tem humor. Então, como é que escrever humor também, fazer essa mistura, funcionar? É difícil. A gente precisa discutir muito. Às vezes, o leitor vai passar por determinada cena em que há um humor constante, a cena transcorre de uma forma leve, e o leitor talvez nem perceba que a gente levou, digamos, 1 semana ou 2 semanas para construir aquela cena. É bem difícil. E aí tem todo o cuidado com a piada, com a situação cômica, para ser um alívio dentro da história. Sim. Não fazer piada de humor negro ou inconveniente. A gente tenta dar uma leveza à narração, né? E não criar polêmica, né? Alexandre, conta pra gente então, quais são os planos para a Liga da Tempestade? É uma saga, é uma série, não é uma história fechada? A história ela tem começo, meio e fim, ela é independente. A gente sempre se incomodou com a mania que alguns escritores têm de escrever uma história que deixa assuntos pendentes para uma sequência ou uma trilogia. A gente até tem no cenário que a gente construiu uma série de aspectos que a gente poderia explorar no segundo livro, mas a história da Liga da Tempestade ela é completa, com início, meio e fim. Em princípio, a gente não tem planos de fazer a sequência do Liga da Tempestade. O projeto que a gente está trabalhando atualmente é uma história nova, num contexto novo, com personagens novos. Mas sempre fica aberta a possibilidade de dar uma continuação no futuro. Esse projeto, então, vai ficar para o ano que vem, para finalzinho do ano? Como é que está a programação? Esse novo projeto, a gente já está trabalhando com ele. A ideia é que a gente publique até o segundo semestre do próximo ano. Bom, então, você já sabe aí de casa que o Alexandre volta aqui para contar para a gente sobre esse novo projeto. Combinado? Com certeza, combinado. Bom, e aí você de casa, aproveita agora para pegar o caderninho, o celular, para anotar aí as redes sociais
que o Alexandre vai passar como vocês podem acompanhar os escritores e acompanhar o trabalho e como que faz, né, para encontrar o livro. A gente tem um site em que a gente tem todas as informações de redes sociais dos 3 livros, do link para a compra. O site é bem fácil de decorar, é ligadatempestade.com, tudo junto, né? ligadatempestade.com. Lá vocês vão encontrar todas as informações, incluindo aquelas das histórias anteriores. Pessoal de casa tem que embarcar nessa história. Ah, sim. Estamos contando com isso. Alexandre, quero agradecer a participação aqui no Universo Épico e olha, convite feito, hein? Sim, e aceito, já aceito. Valeu e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais história. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico, e agora o nosso bate-papo continua ainda sendo sobre ficção científica. Estamos agora em São Paulo, diretamente de São Paulo. O escritor Eduardo já está conectado aqui comigo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, tudo bem? Tudo jóia. Eduardo, vamos bater um papo então sobre o seu livro, As Aventuras de Luminous Odra. Acertei, falei direito. Ah, muito bem, parabéns. Certinho. Fiquei ensaiando aqui, então, antes da gente entrar aqui na nossa gravação. Conta aí pra gente, então, a sinopse do livro. Então, vamos lá. A primeira, na verdade, esse aqui, o Luminous, ele vai ser uma coleção de 5 livros, né? Atualmente, eu já escrevi 3. Eu, atualmente, estou trabalhando no 4º livro. Então, ele conta a história dessa tripulação aqui, ó, que é liderada pelo Capitão Luminous, né, e a tenente-chefe, a Calandra Lemon. Eles têm uma nave chamada Ragnarok, e o objetivo deles é realmente explorar planetas, né, conhecer populações e civilizações, né, mapear a galáxia e tudo mais. E aí eles se envolvem num mal-entendido num planeta chamado Planeta Bloom, que tem um céu completamente verde, coberto de florestas e tudo mais. E eles caem nesse planeta e acabam sendo acusados ali de um crime que eles não cometeram. Eles são acusados pelo comandante militar desse planeta. E aí o comandante acaba prendendo eles na prisão e fala assim, olha, como eu sou um cara muito benevolente, eu sou um cara assim, que me preocupa com as pessoas, eu vou deixar vocês saírem se vocês recuperarem para mim a primeira edição do Bestiário Definitivo da Galáxia, que é como se fosse um compêndio com as informações de todos os monstros que existem. Só que ninguém sabe por que esse cara quer tanto esse livro, porque que ele mesmo nunca foi buscar, sabendo onde o livro está. Né? Então essa é a trama do primeiro livro. No segundo, a trama aumenta, né? Tem mais personagens, mais mistérios, mais conflitos, mais aventura e tudo mais, para culminar no terceiro livro, onde é tudo uma grande conspiração enorme que envolve a força militar e outros planetas e outros povos e tudo mais. Então a história fica ganhando uma proporção um pouco maior, mas ela gira em torno aí desse desbravamento de planetas novos e civilizações e monstros. Atenção todos! Tem alguém ouvindo? Aqui quem fala é Luminous Odra, seu novo capitão. Convido você a embarcar comigo na Ragnarok e me acompanhar nas minhas aventuras. A galáxia é cheia de surpresas e repleta de planetas incríveis, só esperando para serem explorados. Já aviso que você provavelmente vai ajudar a enfrentar criaturas selvagens e um tanto perigosas, e a desvendar mistérios que podem colocar em risco o nosso futuro. Mas não se preocupe, a minha tripulação te dará todo o suporte necessário. Isso se sobrevivermos, é claro. Bom, espero que você não se machuque durante a jornada, mas se acontecer, espero que valha a pena no final. Pronto pra aventura? Aperte os cintos e cuidado com as explosões. As Aventuras de Luminous Odra já está disponível. Corra e garanta o seu. O que você percebeu de mudança ou evolução, né, ao longo do projeto, né? Então, está aí na escrita do 4º livro, né? Prestes a lançar o 4º livro. O que você percebeu de evolução? Olha,
Honestamente falando, antes de eu escrever o primeiro livro, eu já tinha escrito outros 2, só que eu nunca cheguei a terminá-los, né? Então, eu particularmente sempre achei que escrever um livro fosse bastante difícil, por conta de conectar o ponto, não deixar a ponta solta, desenvolver os personagens. Então, o primeiro livro, por exemplo, que eu escrevi, ele tem uma história fechada. Então, você tem o começo, o meio e o fim, e aí não tem tantas pontas soltas. Tem algumas sugestões de que haveria uma continuação, mas não é um gancho, por exemplo, propriamente dito, né? Deu certo, né? Na verdade, ele saiu por conta de um projeto de formatura da minha noiva, na época, né? Que ela teve que publicar um livro, e ela publicou o meu. E aí deu tudo certo, eu falei assim, olha, quer saber, gostei, consegui, fui capaz de vencer esse desafio, né, essa concepção que eu tinha de que eu não conseguiria escrever o livro, deu certo, veio 2, e aí quando realmente comecei a ter feedback das pessoas, o pessoal tava gostando, né, porque uma coisa é a gente escrever uma história pra gente mesmo, né, que a gente sabe que a história tá toda na nossa cabeça. Outra coisa é uma pessoa completamente estranha que não te conhece, não sabe o jeito que você escreve, né, não sabe as suas manias, os seus hábitos, pegar a sua obra e ler e realmente entender e gostar e dar feedback, assim, é muito, assim, não tem preço, né, e aí foi me dando confiança, e aí a gente, com isso, né, se permite mais e corre mais riscos, né? Então, o segundo livro também é um pouco mais arriscado nesse tipo de contação de história, o terceiro já tem a proporção maior. Então, quanto mais a gente vai escrevendo, a gente vai tomando umas liberdades que, por exemplo, eu não tomei no primeiro livro. Então, eu acho que essa é a maior diferença, assim, em termos de escrita, de realmente arriscar cada vez mais. E o público? Quando você iniciou o projeto, você escolheu um público o qual, né, você iria fazer o projeto, né, o livro. E aí, como é que foi essa escolha, a linguagem, esse trabalho? Eu além de ser escritor, né, eu sou educador também, então eu trabalho em escola há mais de 15 anos. Então eu lido com crianças, adolescentes, jovens, assim, todos os dias da minha vida, literalmente, né? Então eu já dei aula há bastante tempo, agora estou na coordenação, então eu tenho um contato muito grande com esse público, né? Então, e eu lembro que a maioria das coisas que eu gostava, que eu consumia, ou até a maioria das coisas que eu consumo hoje são reflexo das coisas que eu comecei a apreciar quando eu era criança e adolescente, né, e continuei apreciando. Então eu acho que essa fase de vida é muito importante para a gente desenvolver alguns hábitos, né? Então, quando eu era menor, eu gostava assim de assistir televisão, de ver desenho, de jogar videogame, né? Até hoje tudo isso eu continuo, né? E pelo fato de eu conversar muito e com muita frequência com essa faixa etária, e por me identificar bastante com esse tipo de coisas que essa faixa etária consome, como livros, como jogos, desenhos, programas, eu achei mais fácil para conversar com eles. Então eu tenho sim interesse de, por exemplo, lançar um livro de uma pegada um pouco mais adulta no futuro e tal, mas eu acredito que essa faixa etária é a que faz mais sentido pelo livro ser de aventura, pelo livro ser de ficção, e também é um público muito sincero também, é um público muito genuíno, muito honesto. Então as reações, quando eles gostam mesmo, quando eles não gostam, eles falam que eles não gostam, né? Então é uma honestidade, uma pureza assim que eu admiro bastante na hora de escrever. Bom, o livro, né, vai além da aventura, né? Então essa conversa que você tem com um público jovem, o que você traz além da aventura? Reflexão, alguma temática importante a ser discutida? Sim, o tema principal é realmente a aventura, né? E tem uma conversa muito grande, por ser uma aventura, uma conversa muito grande sobre o bem e o mal, assim. Porque, por exemplo, o personagem principal, ele é herói, né? Por definição, então ele tem os valores dele, ele luta pelo bem da galáxia, sim, né? E ele lida com pessoas que são egoístas, que têm planos megalomaníacos, que são pessoas desonestas e tudo mais. Só que ele não é um cavaleiro perfeito montado num cavalo branco, entendeu? Então ele é um cara que é difícil de lidar, ele é um cara bastante
sarcástico, ele é irônico, né? Ele se acha o melhor, então ele tem um ego inflado muito grande. Então ele também é um herói que tem os seus defeitos, né? Ele não é fácil lidar com ele. Então eu acho que uma das coisas que eu realmente quis passar com esse personagem é justamente que a gente não é perfeito, a gente tem defeitos, a gente tem que confiar nas pessoas à nossa volta para realmente ter sucesso na vida, né? Então, e o livro fala um pouquinho disso. Então, ele se acha o maioral, mas ele tem plena consciência de que ele não seria ninguém se não fosse as pessoas que estão do lado dele, né? E isso vai crescendo, tanto que no terceiro livro, por mais que ele seja o personagem principal, os eventos principais do livro não acontecem com ele. Então, o terceiro livro tem uma das personagens, ela tem uma importância muito grande, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu gosto de passar assim nos livros. E você, Eduardo, tem um compromisso aí de chegar até o 5º livro. Não tem obrigação de finalizar, porque de repente pode vir outras histórias, não é? Mas como é que fica? Você tem esse compromisso de chegar no 5º livro, né? Mas escritor, né? É um bicho que é criativo. Então você já está pensando em outras histórias. Como é que você lida? Não, eu vou segurar, vou engavetar essa daqui, deixa eu terminar primeiro as aventuras e aí depois eu dou sequência, é isso? Mais ou menos. Então, o Luminous é a minha... Como posso dizer? Eu acho que é a minha série principal, né? Eu participei de algumas outras histórias, então eu tenho um livro de contos publicado junto com outros autores que falam um pouquinho de valores para crianças e adolescentes também. Então a história que eu escrevi para essa antologia é uma história que fala sobre bullying, né? Então esse outro livro se chama Contos para um Futuro Melhor, né? E é uma coleção de contos, né? Que cada conto promove um tipo de ensinamento para essa faixa etária também. Atualmente também eu escrevo para uma outra editora e eu estou trabalhando na reescrita de Aladdin. Então, o Aladdin, o clássico, né, do menino do tapete voador, o livro já está pronto, na verdade, agora está em fase de leitura crítica e edição. Então, é o Aladdin no mundo atual. Então, é o Aladdin que tem o celular, que tem o smartwatch, que ele vai na escola, não gosta de estudar, e ele estuda no Egito. Ele é um menino que estuda no Cairo. Então, é um livro que conta a história do Aladdin, que tem um pouco de noções matemáticas, pirâmides, problemas, resolução de enigmas e tudo mais. Tudo isso por trás do véu da magia, do gênio, da lâmpada e tudo mais, que está pronto. E eu acredito que ele vai ser publicado agora no comecinho do ano que vem. Então eu vou focar agora realmente nessa série principal, que é As Aventuras de Luminous Odra, e tocar esses projetos paralelamente. E assim que eu terminar essa série dos 5 livros, né, eu imagino que eu escreva o 4º livro agora até metade do ano que vem, e pro final do ano que vem, se tudo der certo, eu termine a série no final de 2022. Aí sim eu posso pensar em projetos um pouco mais ambiciosos. Por que é que o pessoal de casa tem que acompanhar a jornada, as aventuras de Luminous Odra? Eu acredito que, assim, como todo telespectador aqui, né, do universo épico, a gente gosta muito desse universo de ficção científica, viagem no tempo, viagem espacial, super-heróis, animes e tudo mais, e o livro é realmente uma comemoração a tudo isso. E conforme é muito gostoso quando alguém lê o livro e fala assim, eu entendi essa referência, esse personagem foi baseado nesse outro, aí eu falo, sim. E a gente vai trocando essa figurinha, porque eu lembro que eu sentia muita falta disso quando eu era menor. Então eu consumia muito Harry Potter, Percy Jackson, né, todos esses livros, né, para o público infanto-juvenil, e eu sentia falta de autores brasileiros que falassem desse tema, né? Então, é uma coisa que a gente está acostumado a receber lá de fora. Então, a gente está acostumado a ver histórias de magia, de bruxaria, de viagem, de tema espacial e planetas e aventura e tudo mais, muito vindo do exterior, né? E eu acho que a gente pode olhar, claro que eu não estou dizendo que eu sou o melhor autor de ficção científica do Brasil, longe disso, mas eu lembro que eu não ter acesso a autores brasileiros que falassem desse tema, né? E aí eu falava assim, nossa, eu vou criar um universo
que seja meu e que as pessoas possam compartilhar e que a língua original seja português. Que aí depois, quem sabe, eu traduzo para o inglês, espanhol, enfim. Aí é só o futuro vai dizer mesmo, mas eu acho que é por isso assim que eu acho que as pessoas podem se identificar. Ok. Bom, agora você aí de casa, fica ligadinho que ele vai passar as redes sociais para você encontrar o livro e ele, né, para acompanhar o trabalho dele. Ah, é legal. Eu tô nas redes sociais, né? Então o meu Instagram é @escameseduardo. Então o meu nome, só que com o sobrenome primeiro, né? Depois do nome. Eu tô no TikTok também, é do Escames. Facebook e tudo mais, sempre com o mesmo nome. E os meus livros, eles estão disponíveis em Amazon, Saraiva, Submarino, Lojas Americanas, todos os sites, todos os marketplaces de venda de livros na internet, né? Eu também tenho o site oficial, que é luminosodra.com.br, e todos os livros que são adquiridos pelo site oficial vêm com brindes, marca-página e autografados também. Eduardo, só reforçando, quando sai o próximo livro? É uma pergunta polêmica essa, hein? Eu tô escrevendo, eu acredito que ele sai em meados de 2022. Aladdin, eu acho que é no começo do ano que vem, e a continuação do Luminous, acho que até julho do ano que vem ele sai. Então você volta aqui no Universo Épico para bater mais um bate-papo aqui com nós? Com certeza, vai ser um prazer. Ok, então, valeu, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Eu é que agradeço. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana, você já sabe, tem muito mais. Tchau, tchau.